Nós vamos compartilhar nesta noite sobre Cristo como a nossa esperança. Nós vamos ainda olhar para a carta que Paulo escreveu aos Colossenses e vamos olhar também um pouco para Efésios. Estas escrituras se completam e vamos, nessa dependência do Espírito de Deus, pedir ao Senhor que traga para o nosso coração esta riqueza tão preciosa que é a visão, a compreensão e a posse de Cristo, o Senhor, como esperança nossa, como seus filhos, como sua igreja. Quando Paulo escreve para Timóteo, no seu primeiro versículo, se você quiser dar uma olhadinha aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo faz a sua saudação, em nome do Senhor, e ali ele declara, ali ele afirma que Cristo é a nossa esperança. E bendito e louvado seja o Senhor por isto, A nossa esperança, ela não é um lugar, não é uma coisa. A nossa esperança não é nem mesmo os céus, e nem aquilo que as Escrituras falam, estão aguardando, o povo de Deus ali, neste lugar eterno. Mas a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus. E bendito o nome dele por isso. Porque só ele, apenas ele, pode ser de fato, na nossa experiência, esta esperança tão necessária para que a nossa vida encontre seu lugar do propósito do nosso Deus. Ali no capítulo 2 de Efésios, no versículo 12, eu queria que você olhasse comigo nessa introdução. Paulo se referindo à igreja de Éfeso, e fazendo com que eles se lembrassem de onde a graça de Deus os tinha tirado, ele disse assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós temos aqui, irmãos, algo muito importante e também terrível, A palavra de Deus está afirmando que fora de Cristo, ou a parte de Cristo, ou sem Cristo, não há esperança. É um engano muito grande, que o mundo, que os homens estão submetidos, estão sujeitos, porque estão cegos, de que a esperança é alguma coisa que qualquer um pode alcançar, pode adquirir e pode vivenciar, porque é algo que
está à disposição de todos. Mas a palavra de Deus não mostra isto. Ela diz que a esperança, ela só existe em Cristo, porque a esperança é o próprio Cristo. Então, fora do Filho de Deus reina a desesperança. Ou seja, fora do Filho de Deus não há futuro. Fora do Filho de Deus existe um vácuo eterno, reina um vácuo eterno em todos os sentidos. Para qualquer direção que a humanidade, por que não toda a criação, olhar separada de Cristo, o que ela contempla é um vácuo, é uma falta absoluta de qualquer propósito, de qualquer sentido para que as coisas existam. Porque apenas em Cristo existe esperança. Porque Ele, a pessoa dele, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez, constitui a própria esperança. Então esta esperança, a única esperança, ela só é acessada, ela só é experimentada, ela só é vivida por aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, de uma maneira muito especial, ele aborda, né, essa obra, né, maravilhosa que Deus iniciou na vida deles. Paulo começa dizendo, né, que eles foram introduzidos pelo Evangelho nesta esperança maravilhosa que procede de Deus. E ele queria muito que os irmãos ali em Colossos, né, vivessem isto em plenitude. E com certeza esta é a vontade do Espírito Santo de Deus para o seu povo. Que essa esperança seja abundante, né, em cada um de nós. Então vamos para Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo também está dando graças a Deus por causa da esperança que havia naqueles irmãos. E ele diz que essa esperança estava guardada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, a verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E um pouquinho para frente, versículo 22, continua, né? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, se referindo à obra que Jesus fez em favor deles, da sua igreja, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a compreensão da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Maravilhoso, irmãos. O Paulo está louvando o Senhor, porque na sua graça ele podia falar com mais um grupo de irmãos que por obra do Espírito de Deus, pelo Evangelho, havia sido resgatado e colocados em Cristo, e agora estavam cheios desta bendita esperança, desta gloriosa esperança, que Paulo se refere a ela dizendo que ficou oculta, ficou escondida, dos homens, pelos séculos, pelas gerações. Ou seja, ninguém tomou conhecimento plenamente do que Deus estava fazendo, mas que agora Paulo está afirmando que chegou o momento. Ele está louvando o Senhor, porque Deus levantou os seus apóstolos, os seus profetas, e mostrou claramente que em Cristo Jesus Ele estava concedendo aos homens essa oportunidade maravilhosa de participar de Cristo, consequentemente da sua glória. E ele diz: eu estou orando muito, estou lutando muito, estou trabalhando muito para que estes que estão sendo alcançados, sejam transformados, sejam feitos perfeitos, sejam completados plenamente no Filho de Deus. Porque é disso que trata o Evangelho. E com certeza, irmãos, aqueles amados ali, eles viram isso, tomaram isso para si. E
Com certeza a experiência desses irmãos foi uma experiência viva, né, para a glória do Senhor. Por que isso é importante, queridos? Porque quando a gente olha a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ali está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ali, debaixo do pecado, comprometidos, né, com o pecado, os homens, a humanidade, ela perdeu tudo. Ela foi colocada de lado. A sua experiência é, como dissemos há pouco, a completa falta de esperança. Não há absolutamente nada no horizonte do homem caído. Mas em Cristo, um novo horizonte é aberto. Pelo Evangelho, Deus revela plenamente para onde e para quem e por quem Ele está conduzindo todas as coisas. E quando aqueles que são alcançados, né, por obra do Espírito enxergam isso, eles descobrem que em Cristo e o próprio Cristo é toda aquela esperança que até então eles não possuíam. E isso faz toda a diferença, irmãos. O Espírito de Deus quer fazer isto muito vivo dentro de cada um de nós nesses dias. Cristo, a nossa esperança. Não podemos ter nenhum outro fundamento a não ser o Filho de Deus. Agora, essa esperança que é o próprio Cristo, para ela ser vivenciada por nós, para ser a nossa experiência, algumas coisas preciosas precisam acontecer. Porque uma coisa é a gente olhar para o Filho de Deus como nossa esperança, mas isso não ser. Se isso não for a nossa experiência, ficaremos com certeza muito aquém daquilo que o Senhor nos concedeu. Podemos entender que o Senhor Jesus é a nossa esperança, podemos até crer no Filho de Deus como nossa esperança e termos isso em posição, né, lá em Cristo, mas isso ainda não fazia parte, de fato, da nossa vida como Filho de Deus nesse mundo. E isto é traz muito prejuízo para a nossa vida. Não é isso que o Senhor quer. Essa esperança, ela é algo real, é algo vivo, para ser né, aquele poder dentro de nós, diariamente na presença do Senhor. Mas para isso ocorrer, nós vamos ver algumas coisas que Paulo ministrou para os irmãos ali de Colossos e também para os irmãos de Éfeso. Porque ele escreve basicamente as mesmas coisas para estas duas igrejas. A primeira coisa, queridos, que precisa acontecer é que os nossos olhos precisam ver Cristo como o centro da eterna vontade
de Deus. Eu vou repetir. Nós precisamos ver Cristo como o centro da eterna vontade de Deus. Volte aqui para o capítulo 1 de Colossenses. Nós vamos ver juntos alguns versículos. Paulo está dizendo assim, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, Paulo está se referindo a Epáfras, né? Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava orando para que os irmãos de Colossos conhecessem plenamente a vontade de Deus. Uma coisa importante aqui. Quando a palavra de Deus fala da vontade de Deus, ela não está falando de desejos avulsos que Deus tem em relação a um monte de coisas. Como se Deus fosse alguém que estivesse sentado num trono e tivesse milhares de desejos, né, e ali ele passasse os seus dias tentando satisfazer cada um desses desejos. Hoje eu gostaria que fosse assim, amanhã eu gostaria que fosse daquele outro jeito, né? E que Deus ficasse eternamente procurando satisfazer esses seus desejos. Quando a Bíblia fala em vontade de Deus, ela está falando daquilo que tem ocupado o coração de Deus desde os tempos eternos. Deus tem, na verdade, uma única vontade. Deus não tem duas, três vontades. Deus tem uma vontade. Essa vontade única de Deus rege, governa todas as obras de Deus de eternidade a eternidade. E Paulo está dizendo aqui que ele orava a favor dos irmãos de Colossos para que eles tomassem conhecimento desta vontade de Deus. Que essa vontade de Deus fosse revelada a eles. Para que aquela esperança que havia nascido no coração deles, né, fosse aumentada, fosse cada vez mais forte. Veja o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Se conhece a vontade para se viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Se a igreja não conhecer a vontade de Deus, ela não tem como conhecer Deus. Porque Deus se mostra na sua vontade. Versículo, lemos o 10, versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E o versículo 13 junto com o versículo 12. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos que eles haviam saído por obra de Deus das trevas. E agora na luz, eles podiam ver a parte deles na herança dos santos. Ou seja, eles podiam agora compreender
eles podiam discernir a vontade de Deus e se colocarem dentro dela, né, em harmonia com aquilo que o Senhor está fazendo, né, desde os tempos eternos. Irmãos, o melhor texto para a gente ver, compreender Cristo como centro da vontade de Deus é Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Ali naquele texto, né, o Senhor conta com detalhes a sua vontade, que aponta diretamente para o seu Filho, o Senhor Jesus. Então vamos dar uma olhadinha lá. Depois nós vamos juntar esses textos. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi vontade dele, decisão dele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o que, irmão? O beneplácito da sua vontade. Ou segundo a decisão da sua vontade. Ou segundo a escolha da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Deus, na sua vontade eterna, escolheu ter um povo, possuir uma igreja em Cristo Jesus antes que existisse qualquer coisa. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nesse versículo 9, Paulo fala que agora Deus desvendou o mistério da sua vontade. E qual era o mistério da sua vontade que estava oculto? Que todas as coisas seriam colocadas, conduzidas, levantadas, trazidas à existência para a sua glória. Em quem? Em Cristo Jesus. Então o centro da vontade de Deus é Cristo. Mas deixa eu repartilhar com os irmãos que Deus ministrou no meu coração esses dias. Hoje de manhã eu estava olhando para essas escrituras e isso foi assim, muito, muito claro para mim. Essa palavra tem muito poder.
transformar nossa vida. Olhando para essa escritura que acabamos de ler, se o Espírito de Deus trazer luz para o nosso coração, se formos vendo o Senhor Jesus como o centro da vontade de Deus, Ele ocupa o centro da vontade de Deus, todas as demais coisas orbitam em torno dele, avançam na direção dele, tudo está destinado a Cristo. Então, o que seria o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo, irmãos, que os colossenses ouviram e trouxe esperança para o coração deles, não se tratava de resolver algum tipo de necessidade que eles tivessem ali na vida, naquele momento. Eles não ganharam essa esperança viva no coração, porque de repente alguns deles foram curados de alguma doença. Ou porque alguns deles foram libertos das drogas, né? Nós sabemos que lá ainda não havia drogas, né? Vamos só colocar assim para a gente entender. Eles não ganharam essa esperança porque alguns deles resolveram problemas familiares que eles tinham. Não. Porque o Evangelho de Jesus não são estas coisas que Deus faz na sua graça na vida dos homens. Mas o Evangelho de Jesus tem como centro o próprio Cristo. E o Evangelho de Jesus é aquela obra eterna que Deus, o próprio Deus, está fazendo para a glória do seu próprio Filho. O centro do Evangelho está aí. Se o que ouvimos ou se aquilo que anunciamos não tem esta direção, não estamos ainda vendo o Evangelho do Senhor Jesus. Porque aquilo que rege a vontade de Deus desde antes dos tempos eternos é que todas as coisas sejam conduzidas a Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, diz que nele nós temos a redenção. Por que nele nós temos a redenção? Porque se ele não nos redimisse, não poderíamos avançar na direção dele como pecadores. Por seu sangue, ele abriu o caminho para que isso fosse possível. Dê uma olhadinha aí no capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho, né? Paulo está orando aqui de novo diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior,
E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender, assim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Paulo via que essa vida poderosa, a vida plena, dependia dessa obra do Espírito de Deus no coração dos irmãos em relação a Cristo. Eles precisavam ver o Senhor como o centro da vontade de Deus. Eles precisavam ver que tudo caminha na direção do Filho de Deus. Lá no capítulo 2 de Colossenses, pulinho lá. Do versículo 1 ao 3. Nós já lemos esse texto, mas eu quero ler de novo. Ouça. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas Deus colocou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus estão todas as coisas, que Paulo chama aqui de todos os tesouros. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A esperança dos irmãos de Colossos, ela iria aumentar e aumentar e aumentar, na medida em que eles fossem descobrindo estas glórias do Filho de Deus. Por que hoje, irmãos, a esperança é uma experiência muito pequena e muito fraca, muito tímida no coração dos filhos do Senhor? Porque ela depende, ela é um produto dessa experiência como Filho de Deus posicionado como centro desta vontade eterna do Senhor. Paulo fala aqui para os irmãos de Colossos, que se isso acontecesse com eles, eles não seriam facilmente enganados por raciocínios falazes, ou seja, por qualquer outra ideia, por qualquer outra proposta, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. A esperança, irmão, não é um botãozinho que nós apertamos de manhã e desligamos à tarde, e carregamos a nossa bateria durante o dia. Ela depende de olhos espirituais abertos para ver Cristo como o centro da vontade eterna de Deus. Ainda que em Colossos, Paulo ele trabalha uma outra situação.
E fala que o Evangelho que estava gerando esperança no coração daqueles irmãos, não só tinha mostrado para eles, né, que Cristo está no centro da vontade de Deus, que Cristo é o garantidor. Mas quando eu penso nisso, eu fico assim, eu fico maravilhado. Deus não conta, a princípio, com nenhuma outra fonte para alcançar o seu propósito eterno. Quem está ali e é a garantia absoluta é seu próprio Filho. Porque quando ele declarou como seriam as coisas, não havia nada. Foi antes dos tempos eternos. E às vezes a gente, né, loucura, acha que pode dar uma forcinha, né? Pois se Deus declarou como tudo seria antes que qualquer coisa existisse, por que nós podemos dar? Mas quando nós enxergamos que aquele que garante todas as coisas é o Filho de Deus, nosso coração descansa. Então Paulo ele vai, né, ali pelo Espírito de Deus, dizendo aos irmãos de Colossos quem é aquele que está no centro da vontade de Deus. E ele faz isso em 2 textos nessa carta aos Colossenses. Se já não bastasse, né, apenas fazer essa afirmação, ele vai colocar isso de uma forma muito mais detalhada, né? Olha aí no capítulo 1, a partir do versículo 13. Quem é que está no centro da vontade de Deus? Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Então quem está lá é o grande libertador. Nós depois em casa, nos próximos dias, tome essas escrituras, busquem o Senhor, coloquem esses textos dentro do Senhor e peça ao Senhor que te ajude a ver o que a palavra do Senhor aqui diz a respeito de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15. Este, Paulo continua falando dele, é a imagem do Deus invisível. É também o primogênito de toda a criação. Mas cada afirmação dessa a respeito de Jesus, teremos a eternidade toda, se é que podemos falar assim, né? Para conhecermos. Mas é bom que isso chegue no teu espírito. Aquele que está no centro da vontade de Deus é este aqui. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Sabe, o garantidor que está lá, para onde tudo está indo, para quem Deus está trabalhando, para que o seu nome seja glorificado eternamente, é o Criador de todas as coisas, tanto as dos céus como as que estão sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Os irmãos de Colossos ouviram o Evangelho, eles ouviram isso aqui. Ó,
O Filho de Deus que nos redimiu, que nos resgatou dos nossos pecados, é aquele que desde os tempos eternos ocupa o centro da vontade de Deus. E sabe quem é Ele? É aquele que criou todas as coisas, nos céus e na terra. E tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. E Paulo continua pelo Espírito, né? Diz assim, Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, aqui Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, se o Filho de Deus, por alguma razão, deixar de sustentar todas as coisas, como diz Hebreus capítulo 1, o universo inteiro desaparece, porque nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 19, presta atenção nisso, querido. Porque aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o grande reconciliador do universo. E não só das coisas materiais, mas também espirituais. Paulo está dizendo pelo Espírito aqui que ele também reconcilia os céus. 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para quê? Para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tenho esperança nele. Porque Ele é o centro da vontade de Deus. Dê uma olhadinha agora no capítulo 2, a partir do versículo 9. Paulo retoma essas afirmações acerca de Cristo, né? Ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No texto anterior, né, nós vimos afirmações sobre o que ele é. Basicamente sobre o que ele é, o que ele possui. Agora Paulo vai falar de algumas coisas que ele fez. Mas ele começa dizendo que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Irmãos, esse versículo, o Filho se fez carne, se fez homem, assumiu um corpo humano, do qual ele nunca mais se separará. Agora ele existe também em corpo. E a palavra está dizendo que nessa forma ele possui toda a plenitude
plenitude da divindade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. E ele é cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Nele também fostes circuncidados. Não aquela circuncisão que era feita por mãos humanas, no corpo da carne, né? Mas nele vocês possuem a circuncisão de Cristo. Nele vocês foram sepultados, né, pelo batismo. Depois foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos de Colossos, cresçam nessa bendita esperança, porque aquele que ocupa o centro da vontade de Deus, que é o garantidor de todas as coisas, não é outro senão esse daqui. Você tem conhecido a Cristo? Algumas destas afirmações aqui sobre Cristo te é familiar no coração? Ou são afirmações apenas das Escrituras ou teológicas? Ou nós estamos aqui diante de graças e provisões de Deus em seu Filho, para que experimentemos ainda nessa terra? Ele é a plenitude de Deus. Irmãos, Paulo passava por aquilo que vemos aqui uma boa parte do seu tempo de joelhos, pedindo, clamando ao Senhor, para que o Espírito do Senhor fizesse esta obra de revelação no coração dos irmãos, para que eles vissem o Filho de Deus como o centro de todas as coisas. Também pudesse ver quem Ele é e o que Ele fez. Porque foi este o Evangelho que chegou no coração, no ouvido de cada um daqueles amados. Uma última coisa que Paulo coloca ali como muito importante, para que essa esperança crescesse no coração deles. Olha comigo, capítulo 1, versículo 24. Paulo disse assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus.
que a palavra de Deus vinha dizendo, e que ainda não tinha se cumprido plenamente, é o seguinte, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, que texto! Paulo disse que estava ali, né, num esforço, né, numa dedicação muito grande em favor do corpo de Cristo, e ele disse que ele participava, né, das aflições de Cristo em relação a isso, porque ele havia se tornado um ministro do Senhor, para que naquela hora, né, naquele momento, ele se tornasse um cooperador para que a palavra de Deus se cumprisse plenamente. Então, o que ele indica com isto? Que havia uma palavra em curso. Que palavra estava em curso? Que palavra de Deus que estava sendo realizada? Aquela lá de Efésios 1 que nós lemos. Lá nos tempos eternos, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. E nos tomou para sermos filhos dele, em perfeição, em santidade, sermos irrepreensíveis. E isso ele nos fez, isso ele fez a nós, né, nos introduzindo no seu Filho amado. Para quem e em quem, né, o Senhor desde lá designou e determinou que todas as coisas tivessem o seu fim. E ali Paulo diz que Deus fez isso por sua vontade, de acordo com o seu conselho. Ele deliberou sobre isso. E desde lá Deus vem trabalhando. E Deus vai trabalhar nisso até o fim. Quando você lê Apocalipse, você vê o Senhor, né, arrematando uma fase importante disso, quando todas as coisas ali são unidas a Cristo. Então Paulo diz aqui que ali naquele dia, naquele tempo, naquela hora, ele era um ministro de Cristo, para que esta palavra de Deus se cumprisse plenamente, ou seja, ela avançasse, né? ela mostrasse, ela revelasse aquilo que ainda não era revelado, aquilo que ainda estava escondido. O que estava escondido? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. O que trouxe à luz essa verdade? A palavra de Deus revelada. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Pelo Espírito Santo, Paulo viu na palavra aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. E pelo Espírito de Deus, ele proclamou aquilo. Tornou conhecido a mente de Deus, o coração de Deus. Se a palavra profética, reveladora do Filho de Deus, não fosse trazida ali à luz, não havia como a esperança se manifestar.
Vamos pegar um texto, em 2 Pedro, capítulo 1, e ele ajuda a gente a entender isso melhor. 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Presta atenção nisso, querido. Nós já, mais uns minutos, nós vamos encerrar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Pedro está dizendo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares do que? Da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Tudo bem. Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética. O que Pedro está dizendo? O que nós ouvimos sobre ele lá no Monte Santo, quem falou aquilo foi o próprio Pai, não é outra coisa senão o cumprimento da palavra profética, ou seja, aquilo que as Escrituras até então tinham falado dele. Então Pedro pôde conferir ali ao vivos e a cores, né? O cumprimento da palavra profética. É como se Deus abrisse uma janelinha assim e mostrasse para Pedro: olha, tudo que os profetas disseram está se cumprindo aqui. Este é o cumprimento de tudo. Paulo está dizendo: eu fui levantado como ministro para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E o que é que faltava ainda para que essa palavra fosse plenamente cumprida? Mostrar aos homens que em Cristo há esperança de glória. Então, se o Senhor não abrir os nossos olhos para a sua palavra profética, e não conseguimos ver por ela aquilo que Deus disse se cumprindo em Cristo Jesus, a nossa esperança não tem como crescer, irmãos. E Pedro, ele continua, deixa eu ler mais um pouquinho. Versículo 19, né? E fazeis bem em atendê-lo, ou seja, a palavra profética, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, o que temos hoje, no meio de densas trevas, é a palavra de Deus que declara: Cristo é tudo aquilo que o Pai desde a eternidade tem falado sobre ele. Irmãos, o que está escrito aqui precisa ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando Paulo escreve a Tito, dá uma olhadinha comigo, no capítulo 1, ele fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade,
na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então o que Paulo anunciou foi aquilo que o Deus que não pode mentir falou antes dos tempos eternos. E o que ele falou antes dos tempos eternos, ele falou a respeito de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Se o nosso coração, nosso espírito, receber a palavra de Deus aberto, revelado, ele crescerá em esperança, porque saberemos e veremos quem Jesus é. Mas a esperança é uma obra do Espírito de Deus na nossa vida. Homem nenhum pode ter esperança em Cristo se ele não for tocado pelo Espírito de Deus. E não é tocado uma vez, é um toque continuado. É um sopro de revelação e de conhecimento que o Espírito de Deus faz chegar naquele que se uniu a Cristo. E ele faz isso todos os dias, de forma continuada. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que a esperança dos irmãos crescessem por esse poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria ler mais um texto com os irmãos em Efésios capítulo 3. Versículo 3. Efésios 3, 3. Paulo fala assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando leres podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E o que foi revelado aos santos pelo Espírito em relação a Cristo, que era um mistério? A saber, que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Pois você pode ler em casa, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Paulo vai dizer ali que o Espírito Santo de Deus é aquele que pode nos mostrar tudo que nos foi dado em Cristo Jesus. Aquele que foi dispensado pelo Filho de Deus. Que o homem natural, o homem que está separado de Cristo, não pode compreender, não pode ver. E por isso ele não tem esperança. Mas essa é a nossa parte, né? Tem um exemplo, irmãos, eu até anotei aqui para compartilhar com os irmãos, maravilhoso na Bíblia, de um homem que podemos ver na vida dele todas estas coisas de forma bem prática, que é Simeão. Simeão foi aquele ancião que no dia em que Jesus foi ser apresentado no templo para cumprir aquele ritual da circuncisão,
segundo a lei, ele estava ali e recebeu o Senhor Jesus em seus braços, né? E fez declarações maravilhosas a respeito do Filho de Deus. E eu queria ler esse episódio, né? Está lá em Lucas, capítulo 2. Veja o que aconteceu. Versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava, presta atenção nisso, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele esperava, ele tinha esperança porque o Espírito Santo estava sobre ele. Que maravilhoso, né? Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. O Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todo o povo de Israel. Aqui estava um homem que tinha os olhos abertos para a palavra de Deus, que tinha sobre si a obra do Espírito Santo. Ele aguardava, ele tinha esperança nessa provisão de Deus. Aí ele pôde segurar o Senhor Jesus em seus braços. Aí nós temos que fazer uma pergunta: onde estavam todos os demais? Ninguém mais estava esperando. Na verdade, ele tinha uma companheira, né? A profetisa Ana, que também estava ali. E foi trazida pela mesma obra do Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, né? Nós não temos mais tempo para continuar, mas eu queria que você lesse depois de casa, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18. Paulo vai colocar, né, a partir do versículo 18 até o versículo 19, uma declaração maravilhosa da sua esperança, né, em Cristo Jesus. Começa dizendo que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nós há de ser revelada. E aí ele segue, mostrando as dificuldades do tempo presente, as fraquezas desta hora, os embaraços, os embates e os limites, né, que como homem nós temos nesta vida. Mas do outro lado ele vai mostrando a vitória do Senhor Jesus, o triunfo do Senhor Jesus, o socorro do Espírito de Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele termina dizendo que nada desta vida, né, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada desta terra, nada do mundo espiritual, nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de dificuldade, porque ele diz: nele nós somos mais do que vencedores. Mas no meio dessa declaração, irmão, ele coloca uma palavra tremenda. Ele fala assim: nós, como ovelhas, somos levados para o matadouro. E ali não abrimos a nossa boca.
Ele está citando uma palavra do Velho Testamento. E ele não coloca, lógico, nessa pessoa que eu falei aqui, né? Mas ele está se referindo a ele e à igreja. Então o que nós vemos, queridos? Que a esperança em Cristo, essa esperança viva do Filho de Deus, ela é a base de um testemunho poderoso e vitorioso. Por que Paulo pôde afirmar, e ele e os irmãos ali daquela geração, quando necessário, iam para o matadouro como ovelhas sem abrir a boca? Porque eles tinham esperança. Eles sabiam em quem tinham crido. Eles sabiam quem era o garantidor que estava entre Deus e eles, que é o grande fundamento do eterno propósito de Deus, e que mesmo que o mundo desabasse, a pedra angular permaneceria firme no lugar. Ele via corrupção em toda a criação, mas ele sabia que aquele que se fez carne, que morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo e está entronizado. Irmãos, se não temos essa esperança viva, nosso testemunho diante dos desafios que estão aí fora será de efeito praticamente nulo. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor nos faça crescer nessa esperança bendita, como o povo dele temos no seu nome. Amém.